O que é o arrebatamento, segundo as Escrituras Sagradas? Pense comigo, querido irmão, e se o que você acredita sobre o arrebatamento não estiver exatamente alinhado com as Escrituras? Imagine descobrir que há mais por trás desse evento profético do que aquilo que ouvimos em pregações ou vemos em filmes. E se a última revelação deste vídeo for tão impactante que ela mudar a forma como você enxerga não apenas o arrebatamento, mas toda a história da redenção. Olá, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro sobre a sua vida e a vida da sua família bênçãos dos céus, proteção divina e entendimento espiritual. Que o Espírito Santo ilumine a sua mente e fortaleça o seu coração durante esta jornada de revelação. Seja muito bem-vindo ao canal Evolução da Mente, um espaço onde mergulhamos nas profundezas da Palavra de Deus com responsabilidade, fé e ousadia. Hoje, vamos explorar um dos temas mais intrigantes e mal compreendidos das Escrituras: o arrebatamento. Mas antes de seguirmos, quero pedir com carinho. Se este tema desperta algo no seu espírito, se você sente que precisa entender mais profundamente os mistérios de Deus, então se inscreva no canal Evolução da Mente. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com alguém e escreva aqui nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Agora, prepare o seu coração. O que vamos compartilhar aqui pode transformar a sua visão do futuro profético da humanidade e fortalecer a sua esperança na vinda gloriosa de Cristo. O arrebatamento, doutrina ou invenção moderna. Muitos cristãos cresceram ouvindo falar sobre o arrebatamento como um evento secreto, onde milhões desapareceriam de repente da terra, deixando para trás carros desgovernados, roupas no chão e um mundo em pânico. Essa visão ficou muito conhecida por meio de filmes e livros de ficção cristã. Mas essa é realmente a visão bíblica? A palavra arrebatamento não aparece na maioria das traduções da Bíblia em português, mas o conceito está ali, sim. Ela vem do termo em latim rapturo, traduzido da palavra grega harpazo, que significa tirar com força, arrebatar, levar rapidamente. E ela aparece de forma clara em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Perceba, o arrebatamento é descrito aqui como um evento glorioso, audível, visível, nada secreto. A trombeta, a voz de arcanjo, a ressurreição, e mais, o arrebatamento está ligado à segunda vinda de Cristo. Isso muda muita coisa, não muda? O ensino de Jesus sobre o arrebatamento. Alguns estudiosos, como o renomado teólogo George Eldon Ladd, apontam que a separação entre arrebatamento e segunda vinda foi introduzida apenas nos últimos séculos, principalmente no século XIX, com a influência de autores como John Nelson Darby. Mas se olharmos para o que Jesus ensinou, veremos algo mais direto. Em Mateus capítulo 24, versículos 29 a 31, ele declara: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Jesus associa a reunião dos escolhidos, que é o arrebatamento, com sinais visíveis no céu, tribulação e sua vinda gloriosa. Não há nada de secreto aqui.
Você já tinha percebido isso? Já havia comparado o ensino de Paulo com as palavras do próprio Cristo. O arrebatamento é um chamado para a vigilância. Mais do que especulação escatológica, o arrebatamento é um alerta espiritual. Jesus sempre ligava a sua vinda à vigilância. Em Mateus, capítulo 24, versículo 42, ele diz: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ele não nos chamou para medo, mas para vigilância. O arrebatamento, portanto, não deve ser tratado como uma fuga secreta, mas como uma convocação gloriosa. É o cumprimento da promessa feita por Jesus em João, capítulo 14, versículos 2 e 3. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que promessa maravilhosa! Isso deve despertar em nós uma expectativa santa e não uma ansiedade ou terror. A diferença entre o ensino bíblico e a ficção popular. Querido irmão, quando lemos a Bíblia com olhos espirituais, percebemos que muitas das ideias populares sobre o arrebatamento têm pouco fundamento bíblico. O conceito de um arrebatamento secreto antes da tribulação não encontra apoio claro nas palavras de Jesus ou nas cartas apostólicas. A própria sequência descrita por Paulo em segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 4, mostra que antes da vinda de Cristo haverá apostasia e manifestação do homem do pecado, o filho da perdição, ou seja, a grande tribulação. Isso nos leva a refletir. Estamos nos preparando para um evento real ou estamos vivendo à sombra de um conto religioso moderno? Você está preparado para a vinda de Cristo? Essa é a grande pergunta que devemos nos fazer, porque mais importante do que o como será o arrebatamento é estar pronto para ele. Você tem vivido como alguém que aguarda a volta do Senhor a qualquer momento? Seu coração está voltado para as coisas do alto ou tem se prendido às ilusões deste mundo passageiro? Portanto, estai vós também preparados, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus, capítulo 24, versículo 44. O arrebatamento e os sinais que o precedem, despertando para o tempo profético. Amados irmãos, após desmistificamos algumas ideias equivocadas sobre o arrebatamento, hoje vamos entender quais são os sinais bíblicos que o antecedem e como a palavra de Deus nos chama a reconhecer esses sinais com discernimento espiritual. Muitos vivem como se o mundo fosse simplesmente continuar girando, ignorando que estamos vivendo os últimos dias, como declarou o apóstolo Pedro em Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Esses sinais espirituais já estão entre nós. A pergunta que devemos fazer é: estamos atentos ou estamos dormindo espiritualmente? Jesus nos alertou sobre os sinais dos tempos. Em Mateus capítulo 24, versículos 3 a 8, os discípulos perguntam a Jesus sobre o fim dos tempos e ele responde com uma lista de sinais claros. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Será que você percebeu o que ele está dizendo? Esses sinais não são o fim em si, mas o início das dores, como o início do trabalho de parto. Ou seja, eles indicam que algo grandioso e iminente está prestes a acontecer. O arrebatamento não acontecerá sem aviso. Os céus estão falando, a terra está clamando. Veja o que Jesus continua dizendo em Mateus capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não estamos vendo exatamente isso hoje?
Uma sociedade mergulhada em violência, egoísmo, promiscuidade, mentiras. O amor está esfriando, as famílias estão se desintegrando e muitos têm abandonado a fé genuína por doutrinas humanas. Estamos vivendo o tempo da apostasia. O apóstolo Paulo escreve em 2ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, que antes do arrebatamento viria a apostasia. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Apostasia significa abandono consciente da verdade. Não é ignorância, é rejeição deliberada da verdade de Deus. E vemos isso crescendo assustadoramente, até mesmo dentro de igrejas, onde o evangelho tem sido diluído em mensagens motivacionais, sem cruz, sem arrependimento, sem santidade. Você já reparou como muitas igrejas hoje têm medo de falar sobre pecado, juízo, inferno ou santificação? Isso é apostasia. E a palavra nos alerta. Ela precede a manifestação do anticristo e, então, o arrebatamento. Os dois tipos de cristãos nos últimos dias, em Mateus, capítulo 25, Jesus nos conta a parábola das 10 virgens. Todas elas esperavam o noivo, todas tinham lamparinas, todas cochilaram, mas apenas 5 estavam preparadas com azeite suficiente. As outras foram pegas de surpresa e a porta se fechou. Irmãos, isso é uma palavra profética sobre o tempo do fim. Há muitos crentes com aparência de piedade, mas sem vida no espírito. Têm a estrutura, mas não têm azeite. Têm a Bíblia, mas não vivem o que está nela. Têm religião, mas não têm intimidade com o noivo. Quando o arrebatamento acontecer, muitos ficarão, porque não tinham azeite. Você tem azeite suficiente? Você está cheio do Espírito Santo? Pergunte a si mesmo com sinceridade. Tenho buscado a presença de Deus diariamente? Tenho vivido em santidade ou tolerado pecados secretos? Tenho amado a vinda do Senhor? Ou estou tão apegado a este mundo que ela nem me anima mais? Paulo escreve em 2ª carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Você ama a vinda de Cristo? Seu coração anseia por esse dia? Porque só recebe a coroa quem ama o retorno do Rei. Um tempo de juízo e separação. Outro sinal profético importante é o crescente avanço das trevas. Mas lembre-se, quanto mais escuro o mundo se torna, mais a luz da igreja precisa brilhar. O arrebatamento é o momento em que Deus recolherá sua noiva antes do derramamento total da ira divina. Assim como Noé entrou na arca antes do dilúvio e Ló foi tirado de Sodoma antes da destruição, os salvos serão arrebatados antes da grande tribulação final. Mas atenção, todos eles viviam em obediência. Não foram apenas poupados, foram preservados porque andavam com Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 9 diz: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Isso é o que Deus espera de nós hoje. Não apenas que conheçamos a doutrina do arrebatamento, mas que vivamos como quem crê nela. Os sinais da terra e dos céus estão se cumprindo. Terremotos aumentam, desastres climáticos se multiplicam, as nações estão em conflito. Israel voltou a ser nação. Tudo isso está escrito. Em Lucas, capítulo 21, versículos 25 e 26, Jesus declarou: E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações. Os homens desmaiarão de terror pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Irmão, olhe ao redor. Os sinais estão por toda parte. Este não é tempo de distração, mas de consagração. Não é hora de brincar de evangelho, mas de viver o evangelho. O arrebatamento será real,
e acontecerá num abrir e fechar de olhos, como está escrito em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Você consegue imaginar isso? Num instante, seremos revestidos de incorruptibilidade. Isso não é fantasia, isso é promessa de Deus. E o nosso papel hoje é viver com essa esperança viva, purificando nossas vestes, mantendo o azeite e aguardando o som da trombeta. Não seja pego de surpresa. O próprio Senhor Jesus disse em Apocalipse capítulo 16, versículo 15: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. A advertência é clara. Muitos serão pegos de surpresa, mas os vigilantes, os que guardam a fé, os que vivem em comunhão com Deus serão levados. O arrebatamento como separação divina. Os que sobem e os que ficam. Se até aqui você já entendeu que o arrebatamento é bíblico, literal, e que os sinais ao redor estão nos preparando para ele, então agora chegou o momento de mergulharmos em uma das verdades mais profundas e ao mesmo tempo mais solenes. O arrebatamento será também um tempo de separação divina. Sim, Deus fará uma separação, não entre religiosos e ateus, nem entre quem frequenta ou não uma igreja, mas entre os que vivem para Ele e os que apenas dizem conhecê-lo com os lábios. Jesus mesmo declarou isso de forma poderosa em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essas palavras são duras, mas são palavras do próprio Cristo. Isso nos revela que o arrebatamento não será baseado em aparência, em cargo na igreja, em dons espirituais ou em títulos humanos. Ele será baseado em relacionamento e obediência verdadeira. A grande pergunta é, será que ele te conhece? Será que o seu nome está escrito no livro da vida? O exemplo dos dias de Noé e Ló. Jesus usou dois exemplos impactantes para ilustrar o arrebatamento, os dias de Noé e os dias de Ló. Veja o que está escrito em Lucas capítulo 17, versículos 26 a 30. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E veio o dilúvio e os destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Note, as pessoas estavam vivendo normalmente, distraídas com os prazeres da vida, focadas em seus próprios interesses, ignorando os avisos de Deus. Foi nesse cenário que veio o juízo. Mas antes do juízo, Deus tirou os seus. E é isso que o arrebatamento representa. A retirada dos justos antes da ira. Mas há um detalhe muito importante aqui. Nem todos os que pareciam justos realmente estavam prontos. A esposa de Ló, por exemplo, saiu de Sodoma, mas o coração dela ainda estava preso à cidade. Em Gênesis capítulo 19, versículo 26, a Bíblia diz: E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ela estava no caminho da salvação, mas olhou para trás com saudade do mundo. Isso é um alerta para nós. Quantos hoje estão na caminhada cristã, mas ainda presos aos valores do mundo, às vaidades, à carnalidade, ao pecado não confessado? Irmão, o arrebatamento é para aqueles que estão com os olhos voltados para o alto, que desejam o céu mais do que qualquer prazer desta terra.
Não há espaço para o coração dividido. Há separação dentro da própria casa. Jesus também disse algo que nos faz estremecer. Em Lucas capítulo 17, versículos 34 a 36, ele declara: Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Essa é uma imagem clara de que o arrebatamento será individual. Não importa se você vive com uma pessoa temente a Deus. A sua salvação é pessoal. Você pode estar lado a lado com alguém fiel, mas se você não estiver com sua vida em ordem, ficará. Isso gera um clamor no nosso espírito. Senhor, não me deixes para trás. Você já fez essa oração? Já chorou na presença de Deus, pedindo que Ele examine o seu coração? Hoje é tempo de alinhar a vida com o céu, porque o arrebatamento será repentino e quem não estiver pronto, ficará. Não haverá tempo para arrependimento após o toque da trombeta. Muitos acreditam que poderão se acertar com Deus na última hora. Mas veja o que Jesus ensina na parábola das virgens. Quando o noivo chegou, a porta se fechou. Em Mateus, capítulo 25, versículo 10, está escrito: E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. A porta da graça está aberta hoje, mas quando Cristo vier buscar os seus, essa porta será fechada, e o tempo da misericórdia dará lugar ao tempo do juízo. Por isso, não adie sua entrega, não negocie sua fé. Não brinque com o pecado. O arrebatamento não virá quando você estiver preparado. Ele virá a qualquer momento e só os preparados subirão. A purificação como condição para subir. Em primeira carta de João, capítulo 3, versículos 2 e 3, a Bíblia diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo como também ele é puro. Você entendeu? Ter a esperança do arrebatamento é mais do que esperar um evento futuro. É viver uma vida de purificação constante, como quem anseia ver o Senhor face a face. Muitos estão esperando o céu, mas vivendo como se nunca fossem sair da terra. Você tem buscado essa purificação? Tem se separado do mundo? Tem renunciado ao pecado? Essa é a diferença entre os que serão arrebatados e os que serão deixados. O arrebatamento é uma separação, mas também é um encontro glorioso. Paulo nos traz uma das descrições mais emocionantes desse momento em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia! Que promessa gloriosa! Estaremos com o Senhor para sempre, e isso muda tudo. Não haverá mais dor, mais choro, mais separação. Os filhos de Deus estarão reunidos com o Pai eternamente, mas até lá precisamos viver como quem já pertence ao céu. E você, está pronto para este encontro? Se você está assistindo até aqui, escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 17. Essa afirmação é mais do que uma frase. É uma confissão pública de que você ama a vinda do Senhor e deseja estar com Ele para sempre. O arrebatamento e o juízo iminente. O que vem após a partida da igreja. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo.
que as bênçãos do céu continuem a repousar sobre sua vida, sua casa e toda a sua descendência, que os anjos do Senhor acampem ao seu redor, protegendo e guardando sua alma em santidade e vigilância. Se você tem acompanhado esta mensagem até aqui, então já sabe que o arrebatamento é real, literal e urgente. Mas há uma pergunta que muitos não fazem. O que acontecerá com o mundo após o arrebatamento da igreja? Poucos falam sobre isso, mas a Bíblia nos revela que o arrebatamento não apenas inicia um novo tempo para os salvos, como também marca o começo do juízo divino sobre a terra. A igreja como sal da terra e luz do mundo, Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 13: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? E no versículo 14, vós sois a luz do mundo. O sal preserva, e a luz dissipa as trevas. Isso significa que a presença da igreja na terra hoje ainda detém o avanço completo das trevas. Existe um freio espiritual atuando por meio do corpo de Cristo, por meio das orações dos justos, do testemunho dos fiéis e da ação do Espírito Santo. Mas em segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 a 8, Paulo revela algo impactante. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo. Essa passagem fala do anticristo, mas note, ele só será plenamente revelado quando o que o detém for retirado. Quem é esse que resiste ao avanço do mal? Muitos estudiosos, entre eles o renomado teólogo Dwight Pentecost, interpretam que se refere à presença do Espírito Santo atuando por meio da igreja. Ou seja, quando a igreja for arrebatada, esse freio espiritual será removido. O mundo será lançado numa era de engano, caos e juízo. O início da grande tribulação. Após o arrebatamento, a Bíblia aponta para um período chamado de grande tribulação, um tempo de aflição sem precedentes na história da humanidade. Em Mateus, capítulo 24, versículo 21, Jesus declara: Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. É nesse período que o anticristo se manifestará como líder mundial, com aparência de paz, mas com o objetivo de dominar e perseguir os que rejeitam sua autoridade. A Bíblia, em Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 a 18, fala da marca da besta, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Será um tempo de controle total, manipulação e violência espiritual. Mas a igreja já não estará mais aqui, pois o arrebatamento terá ocorrido. Isso, irmãos, precisa gerar em nós dois sentimentos. Alegria e esperança por saber que os fiéis serão poupados desse tempo terrível. 2, urgência e compaixão, porque há muitos que ainda não entregaram suas vidas a Jesus, e se não o fizerem, ficarão para enfrentar o pior período da história. Você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem? Então, compartilhe este vídeo agora mesmo. Pode ser a última oportunidade que essa pessoa terá de conhecer a verdade. O engano será tão grande que muitos crerão na mentira. O apóstolo Paulo, em segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, faz uma advertência assustadora. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Deus não fará isso por maldade, mas como consequência da escolha dos que rejeitaram a verdade deliberadamente. Ou seja, quem desprezar a salvação hoje poderá ser entregue a um engano tão profundo que nem conseguirá mais discernir o certo do errado. Esse é o motivo pelo qual você deve se preparar agora. Não haverá segunda chance para todos. Muitos pregam que após o arrebatamento, as pessoas terão uma segunda chance.
Mas a Bíblia não garante isso. Em Hebreus capítulo 3, versículo 15, está escrito: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A salvação é para hoje, a graça é para agora. Deus chama os seus filhos enquanto ainda é dia. Em Provérbios capítulo 1, versículos 24 a 28, a sabedoria, representando a voz de Deus, diz: Porquanto clamei e recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, também eu me rirei na vossa perdição. Então me invocarão, mas eu não responderei, procurar-me-ão de madrugada, mas não me acharão. Essas palavras são extremamente sérias. Há um tempo para buscar, e há um tempo em que buscar será tarde demais. Você está vivendo no tempo da graça. O que fará com essa oportunidade? O arrebatamento revelará o verdadeiro estado dos corações. Muitos estão enganados quanto à própria condição espiritual. Julgam-se prontos, mas vivem na prática do pecado, no engano, na superficialidade. Jesus advertiu sobre isso em Mateus capítulo 24, versículo 48 a 51. Porém, se aquele mau servo disser no seu coração: o meu senhor tarde virá, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e o porá com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. A vinda de Jesus será tão inesperada que a única maneira de estarmos prontos é viver prontos o tempo todo. Você tem vivido como quem espera o noivo? A vigilância é a chave da preparação. Em Mateus capítulo 25, versículo 13, Jesus termina a parábola das virgens com estas palavras: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Essa ordem é clara: vigiar. Vigiar no coração, vigiar nas palavras, vigiar nas atitudes, vigiar na mente. Quem vive vigiando, vive esperando. Quem vive esperando, vive obedecendo. E quem obedece estará preparado para subir quando a trombeta tocar. Se você está sentindo o Espírito Santo te alertar neste momento, não endureça o coração. Ele está te preparando, te santificando, te despertando. Acorda, ó tu que dormes. Como diz Efésios capítulo 5, versículo 14. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O arrebatamento será glorioso para os fiéis, mas será o início da dor para os que zombaram da palavra de Deus. Deus está te dando hoje mais uma chance. Levante-se em oração, busque a presença dele como nunca. Não se distraia com as coisas deste mundo. Viva com os olhos fixos na eternidade. Você está vivendo como quem vai subir ou como quem vai ficar? Se ainda está assistindo, escreva nos comentários: eu não abro mão da minha coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. A última trombeta, a decisão final está diante de você. Amados irmãos, que a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo continue repousando sobre a sua mente, sobre o seu coração e sobre toda a sua casa. Que as janelas do céu se abram sobre a sua vida e que neste momento o Espírito Santo traga discernimento, temor e fé ao seu espírito. Chegamos agora à parte mais urgente desta mensagem. Pense comigo por um instante. E se Jesus voltasse hoje? E se em poucos segundos você ouvisse o som de uma trombeta ressoando nos céus e visse pessoas desaparecendo diante dos seus olhos? Carros desgovernados, aviões caindo, o caos se instaurando. E você percebesse que ficou? Essa é uma pergunta que você precisa responder agora. Porque quando o arrebatamento acontecer, não haverá mais tempo para decidir. A palavra de Deus nos mostra, em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Essa transformação é para os que estão preparados, para os que vivem em Cristo, para os que mantêm as vestes brancas.
Mas Jesus advertiu em Lucas, capítulo 17, versículos 34 a 36. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra deixada. Dois servindo na mesma igreja, dois cantando os mesmos hinos, dois com a Bíblia nas mãos, mas apenas um arrebatado. A diferença estará no coração. Deus não vai levar quem tem aparência de crente. Ele vai levar os que são de fato fiéis, os que renunciaram o mundo, os que viveram em santidade, os que não brincaram com o sagrado. Essa é a verdade que muitos evitam dizer. Mas eu te pergunto com temor e amor, se Jesus viesse hoje, você subiria com ele? Este é o tempo da decisão. Você que está assistindo agora, talvez esteja vivendo uma vida dividida entre Deus e o mundo. Talvez até frequente a igreja, cante louvores, ore de vez em quando. Mas sabe, no fundo, que não está pronto. Jesus disse em Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A mornidão espiritual é uma sentença de condenação. Mas há uma boa notícia. Ainda há tempo para se arrepender. Ainda há tempo para mudar. Em Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7, o Senhor clama: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Deus não quer que você fique, Ele quer te levar, Ele quer te transformar, Ele quer te dar uma nova vida, mas a escolha é sua. Jesus está voltando e não vai avisar. Muitos estão esperando mais um sinal, mais uma profecia, mais uma confirmação. Mas Jesus já nos disse que a vinda dele será como o ladrão que vem de noite. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, afirma: Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Não vai haver contagem regressiva, não vai haver alarde, será súbito, será irreversível. A última chance pode ser agora. Você tem uma alma imortal. A eternidade não tem botão de pausa. A morte não pergunta se você está pronto. E o arrebatamento não vai esperar ninguém. Por isso, eu te imploro. Entregue sua vida a Jesus agora. Confesse os seus pecados, dobre os joelhos, clame por misericórdia. Jesus está de braços abertos, como o pai que esperava o filho pródigo. Ele quer te restaurar, te limpar, te preparar para subir. E se você já é crente, já serve a Deus, já conhece a palavra, mas anda dormindo espiritualmente, se distraindo com as vaidades deste mundo, acorde agora, levante-se, vigie, ore e fortaleça a sua fé. O Espírito Santo está te chamando, ele está te alertando, ele está dizendo: prepare-se. Não fique para trás, não arrisque a sua eternidade. Se esta mensagem falou com você, escreva agora nos comentários: Senhor, eis-me aqui. Prepara-me para o arrebatamento. E se ainda não se declarou publicamente como alguém que crê na verdade, escreva: Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Finalizando com esperança e um convite eterno. Amado irmão, amada irmã, o arrebatamento não é apenas uma doutrina, é uma promessa. É a esperança que move o coração do cristão. É a certeza de que muito em breve o nosso Rei virá nos buscar. Não importa qual seja a sua igreja, sua denominação, ou se você nem mesmo frequenta uma congregação. A única coisa que importa é se Jesus está de fato reinando no seu coração. Aceite a Jesus agora. Receba-o como seu único e suficiente Salvador, e quando aquela última trombeta soar, você será contado entre os que subirão para estar com ele eternamente. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se agora no canal Evolução da Mente. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa muito ouvir esta verdade e escreva nos comentários o que mais te impactou neste vídeo.
E não saia ainda. Na tela final você verá 2 vídeos relacionados. Assista agora e continue crescendo na palavra de Deus. E lembre-se, o céu é real, o inferno é real e o arrebatamento é inevitável. Viva pronto, viva em Cristo, viva para a eternidade. Amém.